Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo 16. Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Entra e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é momento de ministração da tua palavra. Estou aqui como serva do Senhor. Segundo a tua vontade, faz de mim instrumento nas tuas mãos para falar as tuas palavras e não as minhas. Que essa palavra, Senhor, possa achar guarida nos corações que aqui estão presentes. Que possa operar, meu Deus, aquilo que só a tua palavra tem poder de operar em nós. Conversão, arrependimento, melhora, avivamento da obra do Senhor. Seja comigo, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos que deixem as vossas Bíblias abertas. Nós vamos estar discorrendo sobre estes versículos. O tema da palavra de hoje é uma palavra de alerta. Ezequiel, ele é descendente de uma linhagem sacerdotal, a seita de Zadok. Ou seja, a principal missão de um sacerdote é representar o povo diante de Deus. Porém, o Senhor vem a Ezequiel e chama ele para profetizar, levanta ele como profeta, invertendo totalmente os papéis que ele iria cumprir. Agora ele passa a representar Deus diante do povo, trazer de Deus para o povo. E os propósitos das profecias de Ezequiel foi duplo. Primeiro, ele vai entregar uma mensagem de juízo. Mensagem de juízo ao povo apostata, aqueles que abandonaram a fé, que trocaram e abandonaram o projeto de Deus para uma vida luxuosa, uma vida fascinante, voltada para a idolatria e para a ilegalidade. E fazendo isso, o povo de Deus
Cumpriram-se neles o que Paulo escreveria séculos depois, lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no versículo 21, 25 e 26, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, não lhe deram graças, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Então essa palavra escrita anos, séculos depois, se cumpriu na vida daquele povo. Porque Deus, ele age assim, ele só é conosco se a gente for com ele. Deus não fica onde ele não é bem-vindo. E o resultado desse abandono de Deus foi a prisão daquele povo. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E o segundo propósito que a mensagem que Ezequiel pregou naqueles dias foi conservar a fé dos remanescentes fiéis, apesar do exílio. Foi uma mensagem de restauração depois do juízo, porque sempre existiu, sempre existirá aqueles que são fiéis a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 14, Elias falando com o Senhor, ele fala para Deus: Senhor, eis que sou muito zeloso, porém o teu povo te abandonou, se corrompeu e mataram todos os teus profetas. Eis que estou sozinho e procuram tirar minha vida. Aí no versículo 18 o Senhor responde a Elias: você não está só, ainda há 7.000 que não se dobraram, que não se corromperam. Então, por mais que os dias sejam maus, que a coisa esteja bagunçada, que o pecado tenha adentrado dentro dos templos, ainda há um povo que ora, ainda há um povo que consagra, ainda há um povo que busca a face do Senhor, que suporta os momentos de tribulação para alcançar os dias de refrigério que o Senhor tem preparado para os seus. Ezequiel, ele profetizou em dias difíceis, porque o povo de Deus, o povo que tinha o título de nação escolhida, o povo em que Deus escolheu para se manifestar, estava cativo por causa do seu pecado. Estavam presos na Babilônia. Babilônia simboliza o mundo, simboliza o pecado. E não é de diferente nos nossos dias. Ainda vemos pessoas com título de crente, de evangélico, que nos cumprimentam com a paz do Senhor, ainda têm aparência de servo de Deus, porém estão cativos na Babilônia. Só que eu quero te dizer uma coisa: nós somos chamados para ser povo de Deus. Nosso lugar é em Jerusalém, nosso lugar é na presença do Senhor, é na presença do Senhor, não é cativo. Deus nos chamou para sermos livres e adorarmos e bendizermos o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16 e 17 diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então a primeira coisa que a igreja tem que saber é que Deus, ele não faz nada sem nos comunicar com antecedência. Deus sempre nos deixa a par dos seus passos. Deus sempre nos deixa informado daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai operar. Deus nos deixa informados acerca do passado, do nosso presente e também do nosso futuro, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. No passado, a palavra de Deus nos revela sobre o dilúvio. Noé estava ali construindo a arca, muitas pessoas zombando e só creram quando o dilúvio veio. O Senhor também nos revela através da sua palavra a vinda de Cristo, que se cumpriu. Ou seja, o Senhor tem zelo em cumprir com a sua palavra. E o Senhor também nos revela acerca do presente. Eu vou estar lendo algumas passagens que o Senhor já tinha revelado para os nossos antepassados sobre o que aconteceria hoje, nos nossos dias, na atualidade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, que diz assim:
Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes são os nossos dias. Dias que o homem, por causa da sua distância de Deus, tem se comportado assim. O Senhor também ainda vai falar sobre os nossos dias lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então estes são os nossos dias. O pecado tem aumentado por demais. As pessoas têm perdido o temor, o respeito, a decência. E onde a fé de muitos, o amor de muitos tem se esfriado. E a glória de Deus não tem descido. E o Senhor nos chama para um despertamento. A palavra do Senhor também, ela nos revela sobre o futuro que a igreja tem pregado, que é o arrebatamento dos salvos, que é a vinda de Jesus Cristo, que está registrada também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Homem. Ezequiel foi chamado de Atalaia. Atalaia significa vigia, guarda. Aquele que foi incumbido de vigiar. E ele vem trazer um alerta para este povo dos perigos iminentes, ou seja, daquilo que estava prestes a acontecer. E é isso que a igreja tem feito, anunciado que os perigos iminentes que está prestes a acontecer. É a volta de Cristo, a retirada do Espírito Santo desta terra, onde o caos total entrará em ação. E ai daqueles que não subir no arrebatamento. Ezequiel profetizou durante 22 anos, e poucos deram crédito à sua palavra. A igreja está sobre essa terra há mais de 2000 anos, e poucos têm dado crédito ao que a igreja tem pregado. Nos versículos seguintes, 18 e 19, peraí, irmãos. Diz assim:
Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando tu para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus, Ele não muda a sua palavra independente da nossa reação. Você reagindo ou não à palavra de Deus, ela vai se cumprir. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse versículo está se referindo a Cristo, que é o verbo vivo. Lá em Hebreus 13, versículo 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele sendo um só, a palavra Cristo, ela é imutável. Então, essa palavra traz um alerta para os cristãos. Porque o Senhor deixou bem claro aqui neste versículo que Ele mandou Ezequiel avisar ao ímpio sobre o seu mau caminho. Só que se Ezequiel não avisasse, a responsabilidade daquela alma que se perdeu, daquela alma que não se voltou para o Senhor por falta de anunciar a verdade, recairia sobre Ezequiel e Deus cobraria dele aquela alma que se perdeu. Então é tempo de buscarmos poder de Deus para evangelizar. É tempo de buscarmos poder de Deus para testemunhar. Deus não nos chamou para ficarmos aqui entre quatro paredes, mas para sairmos às ruas e pregar de um Deus que transforma, porque a salvação, ela é uma realidade transformadora. O Senhor disse ao ímpio que se ele se convertesse do seu mau caminho, ele teria vida. Porém, se ele continuasse no seu mau caminho, ele morreria. Ou seja, Deus vai cumprir com a sua palavra. A gente crendo ou não, a gente se posicionando ou não, o juízo de Deus vai vir, porque Ele não muda. E nós é quem esperamos Cristo. Cristo que diz que ia voltar, não é a igreja que vai subir, é Cristo que vai voltar. E se nós esperamos, nós devemos esperar prontos. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabeis. Não é se prontificar, é estar pronto. O que é para ser mudado, é para ser mudado agora. Não pode ser deixado para amanhã, para você não ser pego de surpresa. E a palavra do Senhor, ela produz vida. Tem muita gente que a gente chama para aceitar a Cristo, e ela só pensa no que ela vai perder. E eu aprendi que não escolher também é escolher. E que escolha sempre é exclusão de algo na sua vida. Quando eu me decido por não aceitar Cristo, por ficar no mundo, quando eu digo hoje não, automaticamente eu estou excluindo Deus na minha vida. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Deus é santo e Ele não habita onde há pecado, onde Ele não é primeiro e onde Ele não é exclusivo. E eu estava pensando, a gente não pode pensar no que a gente vai perder. Porque lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer assim: e vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a primeira coisa que a gente ganha quando a gente aceita Cristo na nossa vida é a vida. Porque a palavra deixa bem claro que sem Cristo a nossa condição é de morte. Nós estamos mortos. E eu estava meditando esses dias para trás, naquela passagem de Isaías 59, versículo 2, porque os vossos pecados fazem barreira entre vós e o vosso Deus, e impedem que as vossas orações cheguem até Ele. E é por causa desse versículo, se nós estamos no pecado longe de Deus, nós estamos mortos. E morto não fala, morto não tem voz. É por isso que precisamos nos reconciliar para que a nossa prece, nossa oração seja ouvida diante de Deus. E será que vale a pena nós nos entregarmos ao nosso Deus? Será que vale a pena largar tudo para servir a Deus, renunciar a tudo? Cristo, Ele não largou qualquer coisa para vir morrer em nosso lugar, não. Cristo, Ele largou foi um céu de glória, para vir se humilhar e padecer e sofrer o preço que era meu e seu. Morte de cruz.
Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas, tem poder de nos livrar daquilo que nós não estamos vendo, daquilo que nós não estamos sabendo. Deus, Ele é onipresente. Jesus mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele é onipotente, Ele tem poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história e para nos fazer de novo. É isso que está relatado lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Então coloque na balança, veja se vale a pena você servir a esse Deus. Deus é aquele que sara, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é torre forte, Ele é amigo, Ele é advogado, Ele é mediador, Ele é o pão da vida, Ele é escudo, Ele é Senhor que provê, Ele é Senhor da paz, Ele é água viva, Ele é vida eterna, Ele é auxílio, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Espírito da verdade. Então quem tem Deus tem tudo, irmão. Vale a pena, coloque na balança se vale a pena ter esse Deus caminhando com você. Se vale a pena ter esse Deus contigo. Não fique olhando para trás, não faça como a mulher de Ló. Olhe para frente, vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Os versículos 22 e 24 da passagem que nós lemos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim ali, e Ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. A primeira visão que Ezequiel teve de Deus foi no rio Quebar. Rio simboliza vida, rio simboliza abundância. Mas agora o Senhor manda Ezequiel sair ao vale. Então tem coisas que Deus só nos mostra. Tem coisas que Deus só nos faz entender no vale. Só que nós precisamos analisar se o vale foi Deus quem nos mandou ou se o vale é consequência da nossa desobediência. Porque se foi Deus quem te enviou para esse vale, eu não sei se você está no vale, se você está no monte. Saiba que a mesma glória que foi revelada no rio Quebar há de ser revelada no vale. Saiba que o mesmo Deus que está contigo na abundância está no vale. E assim como Ele fez com Ezequiel, lhe dando do seu Espírito, Ele já fez conosco, porque o dia que aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus veio fazer morada dentro de nós. E é o Espírito de Deus que não nos deixa prostrado com o rosto no pó. É o Espírito de Deus que nos coloca de pé diante das circunstâncias, diante das tribulações e das dificuldades que a gente passa. E momento de vale não há muito o que fazer quando é Deus que nos manda, a não ser esperar a ordem de Deus para que a gente saia do vale. Então, que se você passar pelo vale, passe adorando, passe aprendendo com Deus, porque vale é sinal de particularidade, de intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. Os versículos 25 e 26 vai dizer assim: porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. E ficarás mudo, e não lhe servirá de varão que repreenda, porque causa rebelde são eles. Esses dias eu estava refletindo, né? Assim, no começo da minha caminhada, e algumas pessoas lá na minha casa abria a Bíblia numa passagem, falava assim: eu quero que você leia, irmã Jéssica, e me diga o que Deus está me dizendo, porque uma irmã lhe falou, e eu quero ver se a tua palavra vai conferir com a da irmã. Tem gente que quer ouvir dos profetas de Deus o que Deus não mandou falar, porque tem dificuldade de obedecer ao que Deus já disse. A maioria dessas pessoas, esses dias uma pessoa me falou assim: Jéssica, eu quero ir lá na tua igreja, mas lá eles entregam profecia. Falei: entrega, se Deus mandar entregar, nós não entregamos o que Deus não mandou. E a maioria dessas pessoas são afastadas de Deus. Elas sabem o que deve fazer, é se consertar,
é se converter dos seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. E Deus diz que Ezequiel ficaria mudo, porque Deus não fala com gente rebelde. Deus não volta a falar com aquele que ele já deu ordem, mas essa pessoa está com dificuldade em obedecer. Como o pastor disse, hoje em dia tem profecia para todo tipo de gosto, né? E a pessoa fica procurando aquilo que ela quer ouvir. E Deus não nos fala o que a gente quer ouvir, Ele nos fala o que a gente precisa ouvir. Porque Ele conhece a nossa necessidade. Aleluia. O versículo 27 vai dizer assim: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. O Senhor estava dizendo nesse versículo 27, a mesma coisa que Ele disse lá em Apocalipse 21, 22, versículo 11. Se você puder abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura comigo, Apocalipse 22, versículo 11. Vai dizer assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santo ainda. Então, quando Deus falou para Ezequiel, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Ele estava dizendo: nós temos que tomar uma decisão. Se a gente quer o mundo, vamos para lá, vamos comer, beber, pecar, nos lambuzar no pecado, porque vai ter um fim. Então, para quem quer aproveitar, a hora é agora, aproveita enquanto é tempo. Mas quem quer subir para o céu, quem não se conforma com este sistema pecaminoso, quem deseja a palavra de Deus todos os dias e tem sede da justiça de Deus, o Senhor está dizendo: santifique-se mais, ore mais, jejue mais, se consagre mais, porque breve estou voltando, o meu juízo há de se cumprir. Então era isso que o Senhor estava dizendo para aquele povo: se posicione, porque eu estou anunciando o que eu hei de fazer. Eu estou deixando bem claro o que eu irei de fazer. E o Senhor tem zelo em cumprir com a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. Então você que almeja os céus, vamos nos consagrar mais. Porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não chegou, não penetrou ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para os fiéis. Ainda em Apocalipse, versículo 22, versículo 14, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmão, Jesus vai voltar e não está longe. E eu glorifico a Deus porque esta palavra foi confirmada durante o culto. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É tempo de termos comunhão. É tempo de fazermos como a irmã Maria Aparecida. Buscar por um batismo, buscar fazer parte da Santa Ceia do Senhor, mas em santidade. Porque Deus nos conhece. E nem todos aqueles que estão dizendo que são, verdadeiramente são. Então que andemos em sinceridade para com o nosso Deus. E eu quero saber essa noite se tem alguém que depois de ouvir essa palavra, vamos ficar de pé. Se quer se decidir por Cristo, porque Cristo, Ele é real. Ele diz lá em João 14, versículo 6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Quando Ele disse verdade, Ele está se referindo àquilo que é real. Então, se tiver alguém para Cristo hoje, que levante a sua mão, que venha até a frente.
Hoje a arca é Cristo. Ela ainda está aberta. Jesus Cristo hoje é advogado. Ele quer nos abraçar, quer defender a nossa causa, quer nos libertar da condição de réu que nós estamos longe de Deus. Mas um dia Ele virá como juiz, decretando condenação para aqueles que não deram crédito ao que Ele fez por nós, entregando o seu Filho unigênito. Hoje é dia oportuno, amanhã pertence a Deus. Que você possa essa noite vencer essa guerra espiritual e se decidir por Cristo. Tem alguém para Cristo essa noite? Se não tem, que a igreja permaneça orando para que Jesus conceda outra oportunidade. Amém, Jesus, eu agradeço pela rica oportunidade.